Muitas são as lutas, mas as vitórias são grandes também, né? Eu tenho certeza que o mesmo Deus que tem abençoado os irmãos até aqui, vai continuar abençoando até o fim. Me sinto honrado pelo convite de estar aqui para pregar a palavra de Deus neste aniversário da igreja. Fogo no altar. Glória a Jesus. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele se manifesta na vida de quem tem comunhão com Ele. Antes de fazer uso da palavra, eu quero louvar a Deus com hino e pedir aos irmãos o pedestal, cadê? Eu vi um pedestal aqui da banda. Glória a Jesus. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia aí em Daniel capítulo 2. Põe aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Deus. Senão eu vou ficar preso. Glória a Deus. Nada acontece e nada acontecerá.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode colocar esse microfone aqui para mim. Deus fiel. Senhor. Aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 2. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Me alegro pela presença dos obreiros na minha retaguarda. Pastor Márcio, meu amigo. Pastor Alexandre, meu cunhado. Missionário Darli. E o pastor Anísio. Tem hora que dá um branco na gente, né? Pastor Anísio. Irmãos, Daniel, capítulo 2. Glória a Deus. Eu quero ler apenas os versículos 27 e 28. Todos acharam? Amém? Amém. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus. Eu quero que você repita comigo esta frase: há um Deus nos céus. Vamos lá? Há um Deus nos céus. Para ensaio foi bom. Vamos de novo. Há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Glória a Deus. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Tanto glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. Glória a Deus. Nós estamos numa igreja pentecostal, onde não é proibido dar glória a Deus misturado com aleluia. E aqui você pode ter certeza que se você disser glória a Deus, ninguém vai ficar olhando para sua cara. Não. Porque isso é natural no nosso meio. Natural. O linguajar pentecostal é glória a Deus misturado com aleluia. Língua estranha. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, nesta noite eu quero vos falar sobre o Deus das revelações. Observando a vida do profeta Daniel, ele foi um daqueles 4 jovens hebreus que foram levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor, e eles se destacaram dentre os demais jovens. Por isso eles foram escolhidos para estarem na presença do rei. E aqui no versículo 17, eu quero ler para os irmãos, diz assim: então Daniel foi, aliás, versículo 20, desculpa. Falou Daniel e disse: bendito seja o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Obrigado, parou de escrever. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória ao nome poderoso de Jesus Cristo para todo o sempre. Irmãos, esse Deus que nós servimos, ele é tremendo. Aleluia. Maravilha. Glória a Jesus. Versículo 17 do capítulo 1 de Daniel diz assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Dentre esses 4 jovens abençoados, Daniel se destacou, porque Deus deu a ele algo mais. Deu a ele entendimento em toda visão e sonhos. E aqui
Daniel estava diante de um sonho que o rei Nabucodonosor teve. Nabucodonosor estava no seu 2º ano de reinado e ele teve um sonho. Quem de nós nunca teve aquele sonho que quando você levanta pela manhã você se lembra que sonhou, mas não sabe o que foi mais? Isso acontece muito com a gente. E assim aconteceu com o rei Nabucodonosor. E aqui, irmãos, eu entendo que sonho. Tem gente que diz que certos sonhos é só para quem é batizado com o Espírito Santo. Eu discordo. Eu discordo porque quando você vai para o Velho Testamento, por exemplo, Nabucodonosor era um rei pagão, ainda que depois ele tenha se convertido, né? Mas ele teve um sonho. Faraó não era crente, teve um sonho. Então, eu creio que Deus dá sonho a quem Ele quer. Filipão. E aqui Nabucodonosor sonhou. Só que ele esqueceu o que ele tinha sonhado. E ele ficou perturbado porque ele entendeu que aquele sonho tinha um significado. Não foi à toa que ele sonhou. E ele, querendo saber o sonho e a sua interpretação, ele convoca a sua presença todos os sábios de Babilônia, os astrólogos, todas aquelas pessoas influentes. Ele convida a sua presença para que eles pudessem declarar ao rei o que ele havia sonhado e ao mesmo tempo dar a ele a interpretação. Aleluia. Mas aqueles homens chegaram na presença do rei e eles queriam que o rei lhes contasse o sonho, mas o rei havia dito para eles que não se lembrava do sonho. Glória a Deus. Ele sabia que tinha sonhado, mas o sonho havia escapado. E aqueles homens, pela 2ª vez, pediram que o rei declarasse a eles o sonho, e o rei se enfureceu. O rei ficou bravo, como a gente diz aqui na Bahia, cuspindo marimbondo, porque aqueles homens sábios, astrólogos, não foram capazes de dizer ao rei o seu sonho, e muito menos dar a ele a interpretação. E enfurecido, o rei deu uma ordem, um decreto, para que matassem todos os sábios de Babilônia. Só que tem um detalhe aqui, meus irmãos. Daniel e os seus 3 companheiros também estavam no pacote para morrer. Versículo 13: e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Sobrou para eles também. Mas Deus é tremendo. Irmãos, Deus sabe o que faz. Foi Deus quem deu o sonho a Nabucodonosor, e não permitiu que nenhum daqueles sábios declarassem ao rei o sonho, nem a sua interpretação, porque Deus, Ele só revela os seus segredos, aleluia, para quem tem intimidade com Ele. Deus só revela mistérios para quem mergulha no oceano de mistérios. Quem vai mais fundo, aleluia. Para aqueles que ficam somente molhando os pés na beira do rio, não sai não, Márcio, sai não. Esses mistérios profundos de Deus só são revelados para aqueles que entram no rio, não tomam mais pé e tem que nadar.
Nesta noite Deus te convida a nadar no oceano de poder. Aleluia, glória a Jesus. Ele está aqui, glória a Jesus. O Deus das revelações está aqui nesta noite para revelar os seus mistérios profundos. Glória a Jesus. Glória ao Deus vivo, poderoso e santo. Ele é o Deus das revelações. Daqui a pouco ele vai revelar o mistério para Daniel. Porque diz a Bíblia, queridos irmãos, que quando Daniel soube do decreto do rei, que tinha declarado a morte dos sábios de Babilônia, inclusive dele e dos seus três companheiros, ele foi para casa e contou para os seus companheiros o que estava acontecendo. E eles agora foram usar o recurso da oração, porque eles sabiam, aleluia, em quem eles criam. Eles sabiam a quem eles estavam servindo. Será que pode melhorar esse som aí? Minha garganta já está indo embora. Glória a Jesus. Queridos irmãos, o recurso para o crente, obrigado, quando tudo parece perdido, quando tudo está dando contrário, é buscar a Deus em oração. Porque foi cantado aqui nesta noite: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse Deus que nós servimos é o Deus que trabalha para quem Ele espera. Se você está esperando em Deus, Ele está trabalhando a seu favor e vai te dar a vitória. Porque Ele é o Deus da vitória. Daniel chega em casa e convoca os seus companheiros para uma campanha de oração. Glória a Jesus. E parece que eu estou vendo eles orando, falando assim: ó Deus, revela esse mistério, Senhor. A coisa está feia, meu Deus. Nós estamos sentenciados à morte. Só o Senhor para nos livrar das mãos do rei. Só o Senhor para nos dar vitória diante desta situação. E aí, queridos irmãos, a Bíblia diz no versículo 19: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. O Deus das revelações revelou para Daniel o sonho do rei e a sua interpretação. E Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Aquilo, queridos irmãos, que era segredo para o rei, para os sábios de Babilônia, fora revelado a Daniel. E o interessante é que Deus não revelou para os quatro, não. Revelou somente para Daniel. Porque Daniel certamente tinha uma intimidade maior com Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele falava com o seu Deus. Quem se aproxima mais de Deus se torna mais íntimo dele. Irmãos, no ministério terreno de Jesus existiam 3 apóstolos íntimos: Pedro, Tiago e João. Onde Jesus estava, os 3 estavam.
Mas dentre os três se destacava um chamado João, que era tão íntimo do mestre, que debruçou a sua cabeça no peito do mestre, a ponto de ouvir as batidas do seu coração. Isso é intimidade. Aleluia, glória a Jesus. Por isso João apóstolo foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural, com aproximadamente 100 anos de idade, porque Jesus guardou ele para a revelação do Apocalipse. Glória ao nome de Jesus Cristo. O Deus das revelações está aqui recebendo a nossa adoração nesta noite. Aleluia! Ele está revelando através da sua palavra verdades para nós. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. E aí, queridos irmãos, a Bíblia diz que depois que Deus revelou o segredo para Daniel, Daniel agora passou a bendizer a Deus. Irmãos, bendizer é falar bem. Eu gosto de falar bem de Deus. Glória a Jesus. Eu gosto de dizer que Ele é bom. Aleluia. Eu gosto de dizer que Ele é maravilhoso. Eu me sinto bem fazendo assim. Glória a Deus. Porque quando eu falo bem de Deus, Ele me enche. Aleluia. Ele me enche da sua presença gloriosa. Aleluia, graças a Deus. Daniel então passou a adorar ao Deus que ele servia, ao Deus das revelações. E ele chega para Arioque, chefe da guarda do rei, e diz: olha, não precisa matar o sábio de Babilônia, não. Me leva na presença do rei. Aleluia. Porque eu vou declarar para ele o sonho e a interpretação. Irmãos, quem confia em Deus não é confundido, não. Mas de jeito nenhum. Não é confundido, porque esse Deus é fiel. Se você é fiel para com Ele, Ele é fiel para com você. Se você for infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Glória a Jesus. E aí, rapidamente, porque eu creio que Arioque não queria matar os sábios, porque ele tinha ali com certeza muitos amigos, inclusive Daniel e os seus companheiros. Então rapidamente Arioque introduz Daniel na presença do rei Nabucodonosor e diz: olha, rei, achei um lá de Jerusalém que veio cativo para cá. Ele vai declarar ao Senhor o sonho e a interpretação. Aleluia. Então, glória a Deus. o rei Nabucodonosor pergunta: você pode declarar o meu sonho e a interpretação? Aí Daniel, aqui no versículo 27, ele responde assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Talvez o rei pensasse: eu já ouvi essa frase. De novo? De novo? Os astrólogos, os sábios falaram a mesma coisa. Mas só que Daniel não parou por aí. Ele continuou falando: mas há um Deus nos céus. Isso aqui faz toda a diferença, irmão. Faz toda a diferença na vida de quem tem intimidade com esse Deus dos céus. Esse Deus grande, tremendo, poderoso, majestoso, santo, verdadeiro. Aleluia! Glória! Existe um Deus que pode te ajudar. Existe um Deus dos céus. Aleluia!
aleluia, Aleluia. que pode resolver o teu problema, sará a tua enfermidade. Porque Ele é um Deus diferente dos demais, diferente dos deuses com D minúsculo. Esse Deus dos céus, Ele é vivo, Ele é real. Eu estou sentindo a sua presença aqui comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está aqui conosco. Aleluia, Jesus. O Senhor é demais. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Ebalabalaia, tepalabalaia. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. O Deus das revelações está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. O mesmo Deus de Daniel é o Deus que nós estamos adorando hoje. Aleluia, graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E Daniel agora passa a declarar ao rei o sonho. E conforme Daniel vai declarando o sonho ao rei, o rei vai se lembrando. Foi assim mesmo que sonhei. Foi exatamente desse jeito. São palavras minhas. Eu creio que o rei pensou assim. E Daniel disse: estando tu, ó rei, versículo 29, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo. Aqui Daniel está sendo humilde. A mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Havia sim, mas ele estava sendo humilde. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. E Daniel está falando na presença do rei. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro, aleluia, e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E Daniel dizendo para o rei: este é o sonho, e também a interpretação dele diremos na presença do rei. Eu creio que a essa altura dos acontecimentos, os sábios de Babilônia estavam olhando para Daniel de boca aberta, babando, porque estava sendo revelado para Daniel pelo Deus dos céus aquilo que não foi revelado para eles.
Porque eles não tinham intimidade com o Deus dos céus, não. Eles estavam acostumados a adorar deuses falsos. Mas o Deus que Daniel adorava era o Deus. E na verdade ele era. Aí Daniel continua dizendo: tu és rei de reis. Porque Nabucodonosor dominava toda a terra. Nabucodonosor foi usado por Deus para chicotear Israel, para disciplinar Israel, porque Israel estava na rebeldia, estava na desobediência, e Deus nunca pune ninguém sem antes alertar. Você lendo a palavra de Deus, você vai ver o profeta Jeremias sendo usado por Deus para advertir Israel que eles precisavam endireitar os seus caminhos na presença de Deus, porque se eles continuassem na rebeldia, na desobediência, Deus ia mandar Nabucodonosor. Estava cumprindo com a promessa que ele fez. Não quer entrar na obediência, não? Então chicote no lombo. Aleluia! E é perigoso quando alguém está apanhando de Deus, a gente meter a mão e apanhar também. Glória a Jesus. Tomemos muito cuidado com isso. Porque às vezes alguém está sofrendo é porque foi desobediência. Nem sempre, irmãos. A gente precisa separar as coisas, porque Deus também tem todo o direito de nos provar, sim ou não? Jó era homem sincero, reto e temente a Deus e se desviava do mal, mas olha o que aconteceu com ele, com a permissão de Deus. Jó não fez nada de errado para passar por aquilo que ele estava passando, mas Deus permitiu. Mas no final, lá no capítulo 42, você vê Deus honrando Jó. Curou a sua enfermidade, restituiu a sua família e lhe deu mais 10 filhos. Esse Deus é demais, ele é tremendo. Glória a Jesus. Muito bem, Daniel agora está dando a interpretação para o rei. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti vai se levantar um outro rei, mais 3 reis.